Pública Segurança da Creusa, fração de Estado. Atualizações, os números das mortes no Brasil, a taxa de homicídios. Em 2023, 45.747 homicídios, a menor taxa em 11 anos. Mas você acha que isso está legal? É claro que não. Bem, no nosso mapa mental aqui, trouxe alguns números, do meu ponto de vista, importantíssimos para que a gente faça uma avaliação básica na segurança pública do nosso país, que ainda precisa melhorar muito. Vamos lá. Quase 50 mil homicídios. Isso é uma taxa legal. Pode ter sido a menor em 11 anos, mas ainda somos um país extremamente violento. E essa violência, ela tem reflexo todos os dias nas nossas vidas, o tempo todo em nossas vidas. Na semana passada, uma operação no Complexo da Maré matou o frente, o gerente de uma das comunidades, uma das frações de Estado que compõem o Complexo da Maré, parte dominada pela facção Terceiro Comando Puro, o TH. Oh, mas o TH era um grande estrategista? Não. O TH era, infelizmente, mais um analfabeto que entrou no crime por volta de 2009. Ele era cobrador e depois motorista de vans ali, exatamente naquele núcleo ali, Bom Sucesso, aquele pedaço ali. E ele entrou no crime por acaso, acabou se tornando um homem de confiança do menor P, o astronauta, que está preso, e aí ficou gerenciando essa parcela da fração de Estado, uma das comunidades, para o astronauta. O astronauta também era um frente, também era um gerente. Ele gerenciava para o Facão. Muitos dizem que o Facão abandonou o crime, consequentemente, o astronauta passou a ser uma liderança, o que eles chamam de dono, né? Mas enfim, não fiquem enganados, porque a facção Terceiro Comando Puro, e não fiquem também abismados e surpresos, tem plano de previdência, gente. Isso ninguém fala, né? Tem plano previdenciário, sim. No Acari, por exemplo, o dono se afasta, entre aspas, fica recebendo uma parcela, né, um valor eternamente vitalício, certo? Não precisa ficar na fração de Estado, ou seja, na comunidade, ele pode viver a vida dele, mas ele tem voz no momento de alguma ação que seja importante para a facção, principalmente na comunidade de onde ele fez parte. Mas outros líderes ficam gerenciando até que o próximo líder faça a mesma coisa. Entre na sua aposentadoria, receba um valor, um PL, né? Ou seja, uma participação nos lucros daquela comunidade, certo? Ou seja, o TCP tem um plano previdenciário. Será que o Facão abandonou o crime? Eu acredito que não. Portanto, o astronauta está preso, continua sendo um gerente. O TH era um gerente, morreu e outro entrou no lugar. Nada diferente disso. Eu não consigo acreditar, eu não consigo levantar uma bandeira e falar, nossa, parabéns, me desculpe. Não consigo, eu não seria sincero se eu fizesse isso, certo? Como um cara com pouca acessibilidade à educação, fica 10 anos no crime, enfrenta toda a estrutura do Estado, as ferramentas que o Estado possui, certo? Inteligência, estrutura logística, estrutura de armamentos, de pessoal, ou seja, de operadores, tudo isso enfrenta, e depois de 10 anos esse cara troca tiros com a polícia numa operação, certo? E aí vira um grande espetáculo para a mídia. Isso para mim, me desculpa, não se chama
né, uma coisa bem próxima de competência, certo? E não concordo também com o espetáculo da segurança pública com fins eleitoreiros. Todos sabemos que em 2026 teremos eleições. E aí a administração pública já trabalha o que não deveria fazer, com o objetivo de proporcionar uma visibilidade para que objetivos, né, sejam alcançados nas próximas eleições. Não concordo com isso, não vou concordar nunca. Enquanto nós estivermos tratando segurança pública como política de governo e não como política de Estado, ninguém chega a lugar nenhum. Esses números continuam altos, quase 50 mil mortes, né? Âmbito nacional, é claro. E dizer que esse número baixou em 11 anos, uma salva de palmas para isso, para mim, não vale. Eu não farei isso, não vou aplaudir, porque ainda acho que esses números são muito altos, ainda mais por toda a estrutura que a gente observa dia a dia nas ruas. Principalmente aqui na região sudeste, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas também não é novidade em qualquer lugar do nosso país, certo? Enfim, vamos continuar. Uma vírgula. Infelizmente também tivemos um policial civil, que foi assassinado de maneira cruel dentro da Cidade de Deus, mais uma fração de Estado. Ele foi vítima da seteira, ou seja, um muro, certo? Onde os criminosos colocam um buraco que cabe exatamente o cano do fuzil, eles ficam cobertos e abrigados, aguardando a operação policial. Não estava havendo no momento que ele foi baleado nenhuma troca de tiros, eles estavam simplesmente esperando os policiais progredirem no terreno para poder efetuar o disparo. E esse disparo foi feito, acertou o rosto desse policial, ele não teve tempo de se defender, não teve tempo para nada. Ou seja, mais uma família destruída numa operação que tinha como objetivo alcançar o lucro parcialmente legal do crime organizado, porque eles vendiam gelos para a maioria dos quiosques da Barra e do Recreio legalmente, mas o material era ilegal. Ou seja, uma maneira do crime organizado transformar o dinheiro ilícito em lícito, mesmo que dentro desse legal, dessa legalidade, ainda esteja ilegal. Olha só que doideira, certo? Então a Polícia Civil procurava combater esse tipo de situação de maneira muito perfeita, certo? Melhor do que acertar o crime em armamento, certo? É acertar o crime no lucro dele, porque sem lucro não tem armamento. Mas infelizmente um policial morreu, um colega, eu falo porque eu sou policial também, infelizmente mais uma família destruída nessa grande guerra chamada segurança pública. Por isso eu não vou aplaudir nunca nada que seja em relação a transformar a segurança pública num espetáculo de mídia, um espetáculo para produzir visibilidade para que algumas cabeças políticas continuem no poder. Não vou bater palmas para isso. De um lado, um reles criminoso, né? mais um analfabeto que morre, né? numa guerra sem fim, e do outro um operador de segurança pública, um cara preparado, que estudou, certo? Que já tinha um caminho muito legal no escopo da segurança pública. Infelizmente foi morto de maneira cruel por um criminoso que deve estar por aí. Provavelmente não também na Cidade de Deus, deve estar rodando outra comunidade, outra fração de Estado da mesma facção. Comando Vermelho, Complexo da Penha, Complexo do Alemão, cidade de Rocinha, de repente até fora do Rio de Janeiro, porque o Comando Vermelho está no Nordeste brasileiro e dentro da estrutura, dentro da Amazônia Legal. Todo mundo sabe disso hoje. O Comando Vermelho é a maior facção do país e continua ganhando território, para continuar explorando o território, certo? Então vamos lá. 45.747 homicídios em 2023. Primeira parte aqui. Entre 2013 e 2023, ou seja, nesse espaço de tempo, 135.047 mortes violentas não foram identificadas, ou seja, homicídios ocultos. Atenção, entre 2013 e 2023, 135.047 mortes violentas não identificadas, homicídios ocultos. E aonde estão concentrados esses números de homicídios ocultos? Quais são os locais? Esse fenômeno está concentrado em São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, correspondendo a 66,4% desse número. O que quer dizer um fenômeno, o que quer dizer esse fenômeno, homicídio oculto? Quando não foi identificada a causa básica do óbito, ou seja, não teve identificação daquele óbito. Ninguém sabe que aquela pessoa morreu. Se foi suicídio, se foi homicídio, ninguém sabe. Não foi investigado, não tem números, certo? E quais são os estados no topo dessa estatística ruim? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, correspondendo a 66,4% desses números. 135.047 entre 2013 e 2023 de homicídios ocultos, morte violenta não identificada. Não foi identificada a causa do óbito. Esse número aumentou em que período? Bem, gente, esse número ou esses números, eles ficaram maiores exatamente no período entre 2018 e 2019. Não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo, certo? No período de 2018 a 2019, os números dos homicídios ocultos, da morte violenta não identificada, certo? Que tem 66,4% exatamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, esses números ficaram mais grotescos, ficaram mais potentes no período que compreende 2018 e 2019. Tiveram facilidade para isso, a gente sabe disso, certo? Vamos lá, continuando. Mas nem tudo é ruim. 21 estados conseguiram reduzir o número de homicídios ocultos no período entre 2023 e 2024, certo? Mas com uma vírgula. Vamos colocar uma vírgula, porque temos um destaque. Espírito Santo foi um destaque positivo desses 21 estados que conseguiram reduzir o número de homicídios ocultos. E por que Espírito Santo teve um destaque? Certo? É o que eu falo. Inovação em gestão pública é uma coisa que deve acontecer no nosso país. Sofre resistência, mas deve acontecer. E o Espírito Santo inovou em gestão pública. Inovou em segurança pública. Por quê? Ele criou um grupo de trabalho, reuniu secretarias. Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde e Secretaria de Planejamento. Para quê? Qual o escopo? Para não deixar que acontecesse o homicídio oculto ou os homicídios ocultos. Ou seja, eles criaram um grupo de trabalho reunindo 3 pastas, certo? Em prioridade, segurança, saúde e planejamento. Conclusão, eles conseguiram baixar de maneira bem efetiva, bem eficiente, bem eficaz os números dos homicídios ocultos. Beleza? Então nem tudo é notícia ruim. Então parabéns para o estado do Espírito Santo, parabéns também para os demais estados, os demais 20 estados, que o total foram 21 estados membros, né, que conseguiram reduzir esse número, certo? Mas também nós temos outros destaques. Vamos lá. Os menores indicadores de homicídio, certo? Desses 45.747, os menores indicadores, ou seja, os melhores em combater os homicídios, certo? As mortes. Os melhores estados são aqueles que têm os menores indicadores, certo? São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Pegou legal a visão? Eles diminuíram bastante os indicadores de homicídios. Então, parabéns nesse sentido para esses 3 estados aqui, essa estatística do ano 2023. Mas, vamos falar de novo de estatísticas ruins, certo? Desses 45.747 homicídios que foram só em 2023, tá, gente? 2023. Em 2023, vamos lá, mapa mental, foram registrados 35.203 homicídios de pessoas negras. E detalhe, o número de homicídios de pessoas negras de 2013 a 2023 só subiu, ultrapassou 50%. Mas no ano de 2023, desses 45 mil, presta atenção, rapaziada, de 45.747 homicídios, 35.213 foram de pessoas pretas ou pardas. Isso quer dizer o quê? O tamanho do racismo que existe no nosso país. Incrível. E aí eu vou te dizer,
Qual o estado da região sudeste que tem a maior taxa de homicídio de pessoas negras? Qual estado? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a maior taxa de homicídios de pessoas negras no nosso país. No nosso país, é o Rio de Janeiro. 68,2% desses homicídios de pessoas pretas, ou seja, 68,2% é a taxa de mulheres pretas e pardas em relação às brancas, certo? Ainda falando de homicídios de pessoas pretas e pardas ou pessoas negras. Das mulheres do nosso país, 68,2% assassinadas são pretas e pardas, quase 100%, porque 70% está próximo de 100%, 68,2% por proximidade, certo? Mostra o tamanho do racismo e da discriminação que acontece no nosso país, em todos os sentidos, tanto em relação aos homicídios, né, às mortes das mulheres, quanto em relação ao grupo, quanto em relação a todos os pretos e pardos no nosso país. Mais um detalhe. Entre 2013 e 2023, 312.713 jovens foram mortos. Entre 2013 e 2023, 312.713 jovens foram mortos. Ou seja, a nossa juventude continua morrendo o tempo inteiro no nosso país. Costumo dizer o seguinte: isso aqui é só culpa da segurança pública? Não é. Não é. Segurança pública é um resultado de um serviço mal feito socialmente. Se a gente tem uma taxa enorme, 35.213 homicídios de pessoas negras no nosso país, sim, quando eu falo pessoas negras eu estou dizendo pretas e pardas, tá? Se eu estou falando que quase 36 mil pessoas negras, numa estatística que beira 50 mil, ou seja, isso em um ano, são as maiores vítimas de homicídios, de mortes, eu estou dizendo que ainda continuamos a ter um país preconceituoso no sentido racial. Mas as ações afirmativas no nosso país ainda são seriamente combatidas. A lei de cotas, certo? A lei que determina o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, no ensino básico do nosso país, ela é seriamente combatida internamente. Muitos professores simplesmente não ministram essa aula por questões religiosas e por outras questões que no final das contas acabam numa só palavra: racismo, preconceito, discriminação e eu falo mais, ignorância. E aí nós temos também a Lei 14.532/23, que tornou a injúria em racismo. Só que para esse registro ser feito é muito difícil. Nem todos os estados do país, nem todos os estados do nosso país varonil, nosso país tupiniquim, têm delegacias especializadas nesse tipo de crime. E aqueles estados que têm, como por exemplo aqui o Rio de Janeiro, tem uma célula só, DECRAD. Só. Quando, na verdade, todas as delegacias deveriam ter um núcleo da DECRAD trabalhando exatamente nesse crime. Porque era o tamanho da violência contra a pessoa, né? Contra as pessoas negras. Olha só o tamanho. Os números beiram quase a totalidade dos homicídios que tiveram no ano de 2023. Certo? Aí muitos especialistas, ou muitas tentativas de especialistas, vão dizer para mim assim: Jefferson, mas é porque o nosso país é composto basicamente por pessoas negras. Beleza, certo. O Brasil é o segundo maior país do mundo com a maior população negra. O primeiro é a Nigéria, que fica no continente africano. E depois é o Brasil. Beleza. Mas não podemos lembrar que o Brasil tem toda uma história de resistência à igualdade. Por isso eu iniciei o vídeo falando tudo et idem. E quer dizer
Igualdade, basicamente. Igualdade. Então, se a gente não consegue fomentar as ações afirmativas, os resultados vão ser sempre o mesmo, sempre os mesmos. E aonde isso vai bater? Onde isso vai ter influência? Aqui, ó, na fração de Estado, que todo mundo comumente chama de favela ou comunidade. Aqui, eu chamo de fração de Estado, porque ela tem tudo que o Estado tem. E nessa guerra aqui, eu continuo falando, enquanto nós tivermos um índice desse aqui, ó, 45.747 homicídios por ano, que foi a última média, essa média foi de 2023, eu continuo dizendo, o Estado está perdendo a guerra e não consegue controlar a fração de Estado de forma nenhuma, porque pensa que é só com segurança pública que a gente vai conseguir resolver o problema na fração de Estado. Mas para resolver o problema na fração de Estado, tem que ser uma ação conjunta entre todas as pastas, principalmente oferecendo infraestrutura, saúde, educação, acessibilidade a essas pessoas que estão na fração de Estado por culpa do próprio Estado. Valeu? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.